Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, presente. Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, presente. João Roberto Ladeira da Costa, presente. José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Júnior Rocha. Ele foi ao Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado de Esporte, e está no trânsito. Ele falou que se conseguir chegar a tempo, ele vem à sessão, tá? Justificado. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 8ª sessão ordinária do 2º período da Câmara Municipal de Piraí. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do expediente. Ofício de número 437 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, informamos a Vossa Excelência que recebemos indicações deste Poder Legislativo, que são a seguir relacionadas. Indicação número 196 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação 197, do mesmo vereador. Indicação 198, do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira. Indicação 199, do excelentíssimo senhor vereador Darley Gomes de Moraes. Primeiramente, cumpre dizer que todas as indicações estão sendo recebidas por este Poder Executivo como elemento de grande e relevante contribuição para as políticas públicas. Reiteramos a Vossa Excelência que todas as indicações encaminhadas por este Poder Legislativo por iniciativa dos senhores vereadores têm sido objeto de remessa à Secretaria Municipal envolvida na matéria, até em face da valiosa e fundamental colaboração à nossa administração, para que, na medida do possível, sejam implementadas. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Ofício de número 440. Excelentíssimo senhor presidente, na forma disposta pela Lei Orgânica do Município, face ao expediente de Vossa Excelência, ofício número 160 de 2015, encaminhando os requerimentos número 65 e 67 de 2015 dos ilustres vereadores, cabe cientificar aos senhores parlamentares o seguinte: requerimento número 65, de autoria do vereador Alzimiro Santos Dias, encaminhado ofício à Light Serviço de Eletricidade S.A., solicitando a troca de todos os postes de madeira da parte alta do bairro Asilo. Requerimento número 66 de 2015, de autoria do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, encaminhado pelo Executivo, o ofício de 439 de 2015, aviação Cidade do Aço, postulando a possibilidade de retornar com o circular Piraí-Varjão aos domingos e feriados, com o objetivo de melhor atender os moradores. Renovo na oportunidade protestos de alto apreço e consideração, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Ofício 442 de 2015. Excelentíssimo senhor vereador, acusamos recebimento de expediente desta Casa Legislativa da indicação de número 170, de autoria do eminente vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo, onde aponta a necessidade de serem promovidas medidas para a reforma no campo de futebol do bairro Jaqueira, no município de Piraí. Importa dizer que o referido expediente foi protocolado e autuado sob o número 10.636 de 2015, e encaminhado ao senhor secretário municipal de esporte, que em diligências preliminares verificou que se trata do campo de futebol localizado em área particular, que está cercada com arame e informada como área demarcada de reserva animal, e marcos cravados no solo. O proprietário não deseja mais seu uso
por razões particulares, portanto, demandará medidas administrativas, buscando a cessão do imóvel, o que permitirá a execução de possíveis melhorias. Sem mais para o momento, renovamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Sônia, esse aqui não é. Puxa vida, hein, muito boa. Tinha que ser 5 dias nessa chuvinha. Vai até domingo. Mara, pô. Precisando mesmo. O açude lá baixou o nível do açude. Perdão a todos, vamos prosseguir. Projeto de Lei número 36 de 2015 dispõe sobre a instituição de programa para castração cirúrgica de cães e gatos por médico veterinário e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no município de Piraí o programa de castração cirúrgica de cães e gatos por médico veterinário da população carente e ainda animais de rua. O programa, ora instituído pelo caput desse artigo, será prestado por meio de implantação de atendimento veterinário destinado à castração cirúrgica de animais domésticos de pequeno porte, sendo este exclusivamente dirigido para ações programáticas vinculadas a instituições públicas ou de caráter emergencial, bem como a divulgação da posse do responsável. Artigo 2º. O atendimento objeto desta proposta alcançará os animais domésticos de pequeno porte, como cães e gatos, devendo ser realizado exclusivamente por médicos veterinários, sendo que o atendimento emergencial será prestado até o devido encaminhamento dos mesmos aos órgãos responsáveis para seu acolhimento. Parágrafo único. Os proprietários dos animais atendidos deverão apresentar comprovante de cadastro no CRAS, comprovando-se tratar de pessoa carente, sem recursos para atendimento particular. Artigo 3º. Cada unidade de atendimento será obrigatoriamente, para seu funcionamento, o devido registro do serviço médico veterinário junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, com sua respectiva averbação de responsabilidade técnico. Artigo 4º. A unidade de atendimento contará com condições mínimas de instalações e equipamentos indispensáveis para o funcionamento do serviço médico veterinário, tais como: primeiro, sala de ambulatório e de cirurgia, em ambiente com antisepsia e degermação. Segundo, balança para pesagem dos animais. Terceiro, suportes para soluções de fluidoterapia ou local, para fixação das mesmas. Quarto, kit de emergência para ressuscitação cardiorrespiratória. Quinto, equipamentos para esterilização de materiais. Sexto, material para condicionamento e descarte dos resíduos, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. As equipes de trabalho das unidades móveis será composta por um médico veterinário e um auxiliar envolvido diretamente com o manejo dos animais. Parágrafo 2º. A recuperação cirúrgica dos animais atendidos pela unidade móvel dar-se-á após liberação do veterinário, sob responsabilidade do proprietário em seu ambiente domiciliar. Terceiro, os proprietários dos animais atendidos deverão apresentar os esquemas vacinais atualizados, conforme recomendação dos programas oficiais, em especial contra tétano e raiva. Artigo 5º. A divulgação da posse responsável e da castração cirúrgica será efetivada com a divulgação de material desenvolvido e ou aprovado pela instituição pública responsável. Artigo 6º. Fica o poder público autorizado a celebrar convênio
e ou parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, como universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas, para consecução dos objetivos desta lei. Artigo 7º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Os munícipes reclamam constantemente, pois Piraí possui um número elevado de cães e gatos, e a superpopulação de animais domésticos é caso de saúde pública, pois a saúde dos animais está intimamente ligada à saúde humana. Atualmente, existem mais de 600 patógenos que afetam as pessoas e que podem ser transmitidos pelos animais, como a raiva, que é uma doença letal tanto para os animais quanto para os homens. Lembrando o autor do projeto que, apesar de no município de Piraí existir vasta oferta de serviços veterinários, a rede é exclusivamente particular, contribuindo para afastar dos cuidados veterinários os animais da população de baixa renda e animais de rua, com o aumento da exposição das pessoas às zoonoses. O aumento da população de animais domésticos nas residências e áreas urbanas amplia o risco de contágio das zoonoses, doenças transmissíveis dos animais aos homens e vice-versa. Doenças como sarna, micoses e verminoses são as mais comuns, atingindo principalmente as crianças. Além destas, infecções bacterianas diversas, viroses como a raiva e amatozoários, acometem humanos de qualquer idade. Os surtos epidêmicos zoonóticos mais recentes se referem à leishmaniose e protozoários, que pode ser transmitido pelo cão, e a esporotricose, doença causada por um fungo e transmitida pela arranhadura do gato. Outro fator importante que deve ser avaliado é que os cães em períodos de reprodução acabam formando bandos, colocando em risco os transeuntes e ocasionando incidentes como mordeduras, ataques e sustos à população, podendo acarretar incidentes mais graves, como acidentes automotivos em decorrência de cidadãos e animais em vias públicas. Cabe observar que, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, a saúde foi alçada à categoria de direito fundamental do homem, configurando direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e no acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação. Nota-se também que a proteção do meio ambiente, conceito no qual se inserem os animais, além de se tratar de assunto de interesse público, configura princípio constitucional impositivo, dispondo a Constituição Federal competir ao poder público, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, o poder-dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Por ser também uma questão humanitária, a esterilização cirúrgica realizada por médicos veterinários em cães e gatos objetiva findar com os animais errantes no município, e a alternativa é exatamente a castração de animais de proprietários de baixa renda, cujas crias indesejadas são cotidianamente abandonadas nos logradouros e na área urbana e se tornam um problema de ordem pública. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 15 de 2015. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Ademar Aparecido Pereira Pinto. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Ademar Aparecido Pereira Pinto.
A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocado para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento, que, se necessário, será suplementada. O decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Artigo 5º, revoga-se as disposições em contrário. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos serem merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à comunidade piraiense. O pastor Ademar nasceu na cidade de Tuiutinga, Minas Gerais, no dia 25 de maio de 1967. O homenageado é filho de Osório Pereira Pinto e Lourdes Maria Pereira. Pastor Ademar é casado com a senhora Odália Cabral Dias, tendo dessa união 2 filhos, Lucas Dias Pereira e Lohane Dias Pereira. O homenageado é pastor evangélico da Igreja Metodista Wesleyana, localizada no bairro Asilo. Pastor Ademar tem como formação os seguintes cursos: Centro de Formação Teológica, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Seminário Unido, em Volta Redonda, em 2006, bacharel em Teologia e Integralização, licenciatura em Filosofia, especialista em Gestão Organizacional de Pessoas. E tem também alguns cursos de aperfeiçoamento profissional, qualidade em serviços, na Fundação Getúlio Vargas, administração do tempo, atendimento ao cliente, recursos humanos, também pela Fundação Getúlio Vargas, e fundamento da gestão. Tem como experiência profissional metalurgia na CSN, foi operador de máquinas, operador de painel. E como pastor, ele iniciou o ministério pastoral em 1991, em Volta Redonda, e passou por algumas cidades, como Itatiaia e Resende, realizando trabalhos voltados para a comunidade. Em Piraí, pastor Ademar vem realizando, além de trabalhos voltados para a comunidade, como também trabalhos sociais, como, por exemplo, corte de cabelo, cestas básicas, estudos bíblicos e alimentação para moradores de rua. Em Assim Pensando, reafirmamos com certeza inarredável que o homenageado é uma das pessoas que merece a homenagem de ser chamado cidadão piraiense. Acredito, assim, que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado, com suas atitudes voltadas para o atendimento dos anseios do nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 25 de agosto, assina o vereador Mário Hermínio. Requerimento de número 69, do vereador João Roberto Ladeira. O vereador, usando suas atribuições, requer à mesa, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Telemar, a instalação de telefone público no assentamento Roseli Nunes, na estrada Ugla, em Grupo Portugal, em frente ao casarão sede, onde fica a Associação de Moradores. A instalação de um telefone público no local será de grande utilidade para os moradores, não só para os usuários da referida rua, mas a todos aqueles daquela comunidade, visto que atualmente estão desprovidos de tal benefício. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira. Indicação número 200 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas inerentes ao cargo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de se instalar uma torre com sinal de internet grátis
em frente ao casarão sede, onde fica a Associação de Moradores, localizada na estrada Ugla, em Grupo Portugal, assentamento Roseli Nunes. A referida localidade não dispõe deste importante instrumento de comunicação. Com a instalação deste serviço, irá atender a associação e beneficiaria em muito os estudantes em suas atividades escolares e os moradores a interagirem com outras pessoas. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição e espero do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 25 de agosto, assina o vereador João Roberto Ladeira, que também nos apresenta a indicação de número 201, de 2015. O vereador com assento nesta Casa Legislativa indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a necessidade de se colocar braço de luz nos postes que ficam em frente ao número 39... Não, em frente às 39 residências do assentamento Roseli Nunes, na estrada Ugla, em Gruber, Portugal. Justificativa. Devido à falta de iluminação, o local torna-se perigoso em virtude da extrema escuridão na qual se encontra, colocando em risco a integridade física das pessoas que ali residem. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo do chefe do Executivo providências para o atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira da Costa. Indicação de número 202 de 2015. Enderson da Silva, vereador Eco Staccato, usando suas prerrogativas neste legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente, que seja feito o reparo nos refletores e a manutenção do campo localizado na Mata do Amador, em Piraí. O referido campo encontra-se às escuras, impossibilitando os moradores de praticarem esporte quando anoitece. Também necessita de capina e roçada. Por ser uma área de lazer muito procurada pela população, devido à sua boa localização e fácil acesso, necessitamos, assim, que sejam feitos reparos com urgência. Por tais motivos, entendo justificada a presente proposição e aguardo sua excelência, senhor prefeito, providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015, assina o vereador Eco Staccato. Agora vamos ler os pareceres referentes aos projetos de decreto legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão da Educação. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Wilden Vieira da Silva e João Roberto Ladeira da Costa. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação reunidas, veio o projeto de lei número 35 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Darley Gomes de Moraes, que institui o Dia Municipal do Jongo e determina outras providências. Gostaria de me desculpar, eu falei que era só dos projetos de decreto legislativo, tinha esse projeto aqui do vereador Darley. Desculpe, vereador. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, do regime interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Conforme é esclarecido na justificativa do projeto de lei do vereador Darley Gomes de Moraes, o jongo, ritmo que teve suas origens na região africana do Congo-Angola, chegou ao Brasil colônia com os negros, de origem bantu, trazido como escravos para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Foi de extrema importância para a formação da cultura brasileira. Temos que ressaltar ainda que o distrito de Arrozal tem o grupo jongueiro da Cachoeira de Arrozal, sendo o jongo uma dança com forte influência na história do terceiro distrito. Em Arrozal, o jongo vem sendo passado de geração em geração até os dias atuais, sendo que as manifestações culturais do citado grupo atualmente ocorrem durante as festas religiosas, encontros de jongueiros, festas comemorativas, dentre outros eventos,
e sempre enaltecem o nome do nosso município. O dia 20 de abril foi escolhido em virtude de ser comemorado o dia de São Benedito, padroeiro dos jongueiros de Arrozal. Dia este, no qual foi resgatado o jongo de Arrozal. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, atendendo assim o que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma da sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da Lei Orgânica do Município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei número 35 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Wilden Vieira da Silva e João Roberto da Costa. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva Ribeiro e Flávio de Almeida Ribeiro. Representando as comissões de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação e Comissão de Finanças e Orçamento. Agora sim, os pareceres dos projetos de decreto legislativo. Relatores, Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de decreto legislativo número 12 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Marilene Alves da Silva. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí. Quanto à sua conveniência e oportunidade, também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 12, de acordo com seu texto original. Sala das comissões, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. E a conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das comissões, 25 de agosto de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2015. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de decreto legislativo número 13 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Paulo Eduardo Pereira Molfron. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí. Quanto à sua conveniência e oportunidade, também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 13 de 2015, de acordo com seu texto original. Sala das comissões, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das comissões, 25 de agosto de 2015, assinam os vereadores Flávio de Almeida Ribeiro e o Wilden Vieira da Silva. Para finalizar os pareceres. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de número 14 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Telmo Sade Anchite.
Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadão honorário piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do Decreto Legislativo número 14 de 2015, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015, assinam Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Ofício encaminhado à presidência da Câmara pela Paróquia de Santana. Pelo presente, viemos informar que nosso bispo diocesano, Dom Francisco Biazin, estará em nossa paróquia por ocasião de sua visita pastoral. Com isso, gostaríamos de informar sua visita a esta casa, no dia 8/9 de 2015, às 17h30. Certos de sua atenção, desde já, agradecemos e elevamos votos de estima e consideração. Cordialmente, Padre Paulo Sérgio Nogueira, pároco. E, para finalizar, presidente, temos aqui um convite do Lions Clube de Piraí. Festiva de aniversário dos 32 anos de fundação do Lions Clube de Piraí, da visita oficial do governador do distrito, o senhor Maurício Eloy Silva, e da posse da nova diretoria para o biênio 2015-2016. Local é o Sítio do Aconchego, no bairro Ponte das Laranjeiras, na data do dia 30 de agosto de 2015, às 12 horas. É isso, presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Hoje não tem vereadores inscritos. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 07/2015 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, concedendo título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Isaac Eduardo Silva Carvalho. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Piraí para o exercício de 2016. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 68/2015 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, solicitando informações do Fundo de Previdência Municipal. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres Dias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Gostaria de fazer aqui um breve comentário a respeito dos trabalhos nessa casa no dia de hoje, onde eu percebo ter sido bastante construtivo para um processo de desenvolvimento do nosso município, haja visto as propostas aqui apresentadas, não só em forma de projeto de lei, mas como também na forma de requerimento e indicações. Dessa forma, eu gostaria de destacar alguns pontos no que diz respeito às matérias do dia, ao expediente do dia. Parabenizar o amigo Darley pela iniciativa da criação do Dia do Jongo, Dia Municipal do Jongo. É uma atividade que sobrevive
né, uma atividade cultural que sobrevive, sabemos nós que com muitas dificuldades, haja vista não haver investimentos de ordem pública para a manutenção desses projetos. Então, iniciativas como essa, que possibilitam o Executivo estar investindo na cultura, na manutenção da cultura, da nossa história, afinal de contas, no nosso país, que foi um país que teve o seu desenvolvimento, praticamente todo ele pautado através da mão de obra negra, né, os escravos que para cá vieram e conseguiram construir, fazer desse país uma nação. Então, eu acho que tudo que está relacionado à cultura afro, à cultura negra, deve ser valorizado, deve ser respeitado, deve ser estimulado, para que nós, no futuro, não corramos o risco, né, de esquecermos o quanto foram importantes esses homens, esses trabalhadores, essas mulheres que vieram para o Brasil, ainda contra a sua vontade, mas que vieram e aqui se enraizaram, criaram suas famílias e hoje nos permite ter acesso a essa cultura maravilhosa que é a cultura afro. Parabéns pela iniciativa e parabéns também ao novo vereador Eco, que faz aqui hoje apresenta um projeto de lei bastante interessante, que trata da castração de animais. Eu acho que é passada a hora de nós tratarmos o assunto com a seriedade que o assunto merece ser tratado. No passado, eu já falei aqui por algumas vezes, diversas vezes, quanto à indicação que fiz, e acompanhado de um projeto de lei, fiz ao Executivo para que se criasse o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, para que nós pudéssemos começar a estabelecer regras, fazer o acompanhamento, a fiscalização, nos aproximarmos de instituições que pudessem nos ajudar no que diz respeito ao tratamento para esses animais. E, principalmente, a questão da castração, porque nós sabemos que são muitos os animais de rua que precisam passar por esse processo para que a gente possa reduzir esse número, esse crescimento aí que hoje está fora de controle. E não só cães, como a maioria das pessoas sempre estão ligadas aos cães, mas também os gatos. Há uma proliferação muito grande. Essa semana mesmo eu recebi reclamações quanto ao excesso, um número bastante grande de gatos em Santa Anésia, novo vereador Junão. Na praça ali de Santa Anésia, próxima à secretaria, há ali, segundo informações, o posto de saúde, há um grande número de animais que ali defecam, urinam e acabam viabilizando, né, o lazer de crianças que, obviamente, não deverão, né, ou não deveriam ter contato com uma areia contaminada, já visto o risco de acidente, de contaminação e doenças. Então, eu acho que são ações como essas, ideias, propostas, né, como a do nobre vereador Ladeira ali também pedindo a iluminação para 37 casas, que é também uma necessidade. Passar por uma rua, por uma avenida iluminada é uma maravilha, mas você passar sem iluminação nenhuma é apavorante, né? Principalmente em áreas rurais, a gente fica muito receoso. Então, são ações como essa que fazem com que o trabalho dessa casa possa aparecer, com que a gente possa se sobressair. Propostas interessantes, propostas inteligentes, propostas voltadas para o interesse social, o interesse cultural e para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu sempre que venho aqui à tribuna, né, normalmente tenho as minhas críticas a fazer, mas nós também devemos fazer os elogios e valorizar o bom trabalho que é executado pela casa. Não gostaria de deixar, só para concluir, a questão do... Continuo insistindo na criação do Conselho, nobre vereador Eco, que pode vir de encontro com a sua proposta, seu projeto de lei, e juntos somar para fazer com que nós tenhamos aqui uma referência, quem sabe, a nível estadual, já que nós aqui somos uma referência em saúde, como se divulga, como se propaga quase que diariamente, né, nós estamos falando de saúde. A castração, o cuidado com esses animais também é saúde. Então, vamos ver, o nosso prefeito é médico, se ele se sensibiliza e consegue atender e sancionar o projeto de lei que Vossa Excelência apresenta e, quem sabe, acatar a indicação que fiz para a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Por fim, quero também comentar que sobre o requerimento feito pelo nobre vereador Mário Hermínio, eu acho de grande importância, de grande relevância, né, aprovado já por essa casa, para que a gente possa estar avaliando, acompanhando o desenvolvimento do Fundo de Previdência, de onde se trata, se cuida, se administra o recurso dos nossos profissionais da área pública. Então, eu acho que hoje aqui demos um belo exemplo de trabalho, de cidadania e, principalmente, de legisladores
que somos. Obrigado, senhores, era isso. Vereador Mário Hermínio, com a palavra. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra aqui? Positivo. Obrigado. Senhor presidente, caros colegas e público presente, eu quero agradecer a todos os meus pares por ter aprovado esse requerimento, que é realmente de grande valia. Nós temos aqui hoje, acho que 5 funcionários da prefeitura efetivos. Acho que o vereador Junão também é efetivo, né? Não, você não é não. Mas, então, o que acontece? A gente vê esses escândalos que tem nos fundos de previdência, e nós tivemos aqui em Piraí, em gestões passadas, um prejuízo de 3 milhões, quando o Banco Santos teve aquele problema. Então, a gente tem que ficar vigilante dia e noite, porque nós, vereadores, vamos passar. Os funcionários desse município é quem depende disso aqui para viver a sua velhice, a sua vida mais tarde. Então, a gente tem que ficar vigilante, todos os legisladores que passar por esta casa, não dizendo que há algum desvio, alguma coisa, mas sim que possamos fiscalizar para que os nossos funcionários, que são os heróis desse município, que fez esse município ser o que é hoje, então nós temos a obrigação de zelar por esses funcionários. Nós temos a obrigação de legislar em prol desses funcionários, que são a base desse município. Digo e repito. Quero dizer também que o senhor prefeito está sendo até bonzinho. Esses dias deu as respostas aí, está dando resposta de indicações. Eu queria pedir a Vossa Excelência que mande a resposta do requerimento datado do dia 10 de março de 2015, onde eu pedi aqui, esta casa aprovou, que nos mande a data, eu não sei por que essa restrição do início das obras do posto de saúde de Santa Anésia, da quadra esportiva de Rosa Machado, da escola da Ponta da Laranjeira e da creche de Arrozal. Eu não sei por que a Excelência tem essa restrição de mandar essa resposta. Eu gostaria que esse requerimento que eu fiz do Fundo de Previdência, ele seja respondido, porque é a população que quer a resposta disso aqui. É os funcionários da prefeitura que quer saber como é que o fundo está andando. É esta casa que está sem informação há muito tempo. Ou se alguma excelência tem, eu não tenho, que sou presidente até da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, gostaria que o prefeito nos mande essas respostas, para que não precisa a gente entrar em um desconforto entre o Legislativo e o Executivo. E eu gostaria de falar uma outra coisa aqui também, é sobre o ônibus que não está mais passando nos finais de semana no Varjão. Estive lá essa semana e houve várias reclamações de alguns munícipes, e até o vereador Flávio fez indicação aí, fez um requerimento, é realmente empenhado no caso, mas gostaria de dizer, Excelência, que isso também é culpa do Executivo, porque a linha é estadual, mas tem a concessão do município, que nós pagamos, ainda tem um subsídio que eles recebem do município. Então, o prefeito pode chamar a empresa e exigir que ela faça aqueles horários, porque além do passageiro pagar R$1, que é uma lei municipal, tem a concessão para ele, que ele ainda recebe o subsídio. Então, eles só gostam de passar no dia que eles ganham muito dinheiro. No dia que tem menos passageiro, eles não vão. Porque essas pessoas querem, no dia da folga deles, eles querem ir na casa de um parente, querem ir à igreja, que seja católica, que seja evangélica, que seja a macumba,
que seja... Eles querem se deslocar da sua residência e não pode pagar uma passagem. Até, e outra coisa, eles sugeriram que o ônibus passa, mas eles têm que ultrapassar para o outro lado da Dutra, que é um perigo terrível, né? Que não existe ainda passarela que possa dar mais conforto e mais segurança àquela população. Então, eu acho que o prefeito tem que intervir nisso sim, chamar a empresa e botar os horários, que não seja todos os horários, mas que tenha um atendimento, né, dar uma prioridade àqueles horários mais que de manhã, por exemplo, que a pessoa vai deslocar, meio-dia, que vai voltar à tarde. Então, tem que ter pelo menos 3 horários ou 4 que sirva aquela população. Então, Excelência, Vossa Excelência realmente está empenhado nisso aí, mas tem o dedo do Executivo que poderia ajudar. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Concordo, vereador. Apesar de ser uma empresa privada, como o senhor já mencionou, está prestando serviço sob concessão. Então, eu acho que o Executivo pode até, no meu pensamento aqui leigo, eu acho que pode exigir que esse ônibus volte a trafegar lá aos domingos. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Positivo. Obrigado. Esse projeto de lei que eu apresentei hoje, ele é fruto de muita luta e buscando formas para que a gente consiga dar uma resposta para a população em relação à procriação desordenada dos animais que hoje a gente tem no município e que vem aumentando. Hoje o município tem aproximadamente 7.760 animais em situação de rua. São dados da Secretaria de Agricultura, que está cuidando dessa parte. Eu não fiz um acompanhamento, eu não sei quantos animais haviam, vamos colocar aí de 10 anos para cá, mas, pela lógica, é que esse número ele é crescente. Mais uma vez eu estive com profissionais da UFRJ ontem, pedindo ajuda, para que a gente consiga dar uma resposta. E como a gente tem noção exata de como andam as contas das prefeituras, dos estados, da União, qualquer gasto hoje, ele tem que ser muito bem elaborado. Mas a gente pode ir além, porque tem a universidade, segundo eu conversei com a doutora, existem formas de a gente fazer parceria e amenizar os gastos para o município. Eu fiz aqui 3 indicações ao longo de 3 anos consecutivos, onde eu venho pedindo que essa castração ela seja iniciada. Mas uma coisa, e os munícipes às vezes não entendem, como eu também não entendia, é porque a gente faz as indicações e às vezes elas não são executadas e nem tampouco respondidas, porque não há uma obrigatoriedade, nós sabemos, do Executivo fazer essa resposta, a não ser no caso de requerimentos, projetos de lei. Dessa forma, no caso do projeto de lei, aprovando ou não o projeto. E a brecha que eu encontro para poder fazer com que a gente aproxime mais a universidade ou outras instituições que tratam dos animais em situação de rua foi através de um projeto de lei, onde num dos artigos do projeto a gente tem aí a abertura para o poder público fazer essa parceria. E eu aproveito para fazer uma parte aqui, agradecer os elogios do vereador Charles, porque realmente a luta ela vem sendo desenvolvida. E a partir do momento que a gente quer fazer alguma coisa, é lógico que as pessoas elas reconhecem o esforço, mas elas querem ver o resultado. O esforço sem um resultado lá no final, pela maioria, não é entendido, e às vezes acha que a gente está tratando a coisa de uma forma leviana, quando na realidade isso não é verdade. Na quinta-feira passada, agora, eu estive lá no bairro do Cruzeiro, uma pessoa me ligou, me pediu para que eu fosse lá ajudar a intervir na questão de uma cadelinha que tinha tido 6 filhotinhos
e, na realidade, ela abortou os filhotes. E um desses filhotes, ele não nasceu completamente, ele praticamente meio que apodreceu. E é uma cadela que ela tem dono, só que ela vive em situação de rua, porque o dono não cuida. Eu procurei a secretária Carla, ela gentilmente se propôs a me ajudar, e a gente entrou em contato com a veterinária Fernanda, estivemos lá no bairro, foi feito o procedimento, posteriormente eu fui até a farmácia, adquiri os remédios que a cadelinha iria precisar, mas o dono da cadela, ele nem se prontificou a dar os remédios. Ele não precisou comprar, ele não precisou ir atrás de uma veterinária, mas ele não queria ter o trabalho de colocar um pouco de leite no meio da comida ali para o animal, para ele pelo menos sair daquele sofrimento. Então, quando alguém olha para um vereador, olha para alguém que tem interesse nesse tema e acha que nada está acontecendo, isso é muito mais difícil que a imaginação de alguns possam alcançar. Porque não é para qualquer um. Você querer ajudar a arrumar meios e a pessoa ter um animal e não querer cuidar. Eu, sinceramente, não sei porque algumas pessoas têm animais. Porque se eu não quero cuidar, eu não posso ter. Eu gostaria muito de cuidar de um cachorrinho, de uma cadelinha. Mas eu sei que hoje a situação onde eu moro não me permite. Eu praticamente moro e trabalho no mesmo lugar. Eu não teria essa condição. Mas externamente eu venho fazendo o que posso para poder somar. Mas eu jamais teria um animal para deixá-lo na rua abandonado. E essa brecha que a gente tem hoje, eu acredito que o prefeito vai sancionar essa lei, vai ser para aproximar essas instituições do município e amenizar os possíveis gastos. E fica aqui o meu apelo, o meu pedido mais uma vez, porque a cada dia os animais eles aumentam mais. A procriação ela é em velocidade recorde. Hoje, a gente domina ainda a situação fazendo multirões, mas daqui uns dias vai ter muito mais cães e gatos do que gente circulando aí. Aí vai ficar muito mais difícil. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 31 de agosto, corrente ano, à hora regimental.